Bem-vindos ao curso de Psicologia da Educação. Na aula de hoje, nós estudaremos a Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Para melhor compreensão do nosso conteúdo, nós dividiremos nossa disciplina em dois módulos. No módulo 1, estudaremos o conceito de psicologia, a história da psicologia, analisaremos os modelos psicológicos do desenvolvimento, onde estudaremos a psicanálise de Sigmund Freud, o behaviorismo ou comportamentalismo inicialmente proposto por Watts e tendo como mais conhecido adepto Skinner. Estudaremos a psicologia humanista, que tem na pessoa de Carl Rogers seu mais conhecido influenciador. Após analisarmos os modelos psicológicos do desenvolvimento, faremos uma análise dos conceitos culturais do desenvolvimento e finalizaremos o módulo 1 com uma análise das fases do desenvolvimento humano. No módulo 2, nós estudaremos a psicologia da aprendizagem. Inicialmente, nós iremos dar um conceito à aprendizagem, analisaremos as características da aprendizagem, as dimensões do processo de aprendizagem e os fatores que interferem no processo de aprendizagem. Após a análise desses termos, estudaremos as teorias da aprendizagem. Veremos a epistemologia genética de Jean Piaget, a teoria socio-interacionista de Levi-Vygotsky, a teoria do desenvolvimento humano de Henri Vallon e a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. E finalizaremos o módulo 2 fazendo uma análise das teorias da aprendizagem e a relação professor-aluno. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Bem-vindos! Essa é a aula 1 da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, e neste primeiro momento nós estudaremos especificamente a Psicologia do Desenvolvimento. O conceito de psicologia, por definição, seria que a psicologia é o estudo da alma. Para entendermos melhor esse conceito, nós precisamos entender a história da psicologia. A história da psicologia pode ser contada a partir de dois grandes momentos distintos. Se nos referirmos à psicologia como ciência, seu início será em 1879 na Alemanha, com Wilhelm Wundt. Entretanto, se considerarmos as primeiras tentativas de sistematizar os conhecimentos a respeito das questões psíquicas, nós teremos de partir da filosofia grega, com os primeiros filósofos. A história da psicologia, os filósofos gregos. O termo psicologia tem a sua origem em duas palavras gregas, psique, que significa alma, e logos, que possui alguns significados, mas para efeitos da nossa disciplina, utilizaremos o termo logos como a significação de estudo. Portanto, a psicologia nada mais é do que o estudo da alma. Vejam bem, quando dizemos que a psicologia é o estudo da alma, nós não entendemos a alma a partir da perspectiva e da concepção de grande parte das pessoas nos dias atuais, que compreendem a alma como sendo um espírito desencarnado ou uma assombração. Para entendermos o significado do termo alma aqui empregado, nos valeremos dos estudos de Bock, Furtado e Teixeira, que nos explicam que para os primeiros filósofos gregos, a alma ou o espírito era entendida como a parte imaterial do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção da pessoa. Ainda segundo os autores, Sócrates, que viveu entre 469 e 399 a.C., foi o responsável por impulsionar as ideias sobre o mundo psicológico por meio do estudo da razão, que era entendida por ele como sendo a essência do ser humano, aquilo que nos diferencia dos animais. Posteriormente aos estudos de Sócrates, nós temos Platão, que era seu discípulo e que viveu entre 427 e 347 a.C. Este dedicou-se a desvendar que parte do ser humano abrigaria essa tal razão e chegou à conclusão de que seria a alma,
e passou a defender a sua imortalidade e sua separação em relação ao corpo. Na contramão das colocações de Platão, nós temos Aristóteles, que era seu discípulo e que viveu entre 384 e 322 a.C. e que, por sua vez, entendeu a alma como sendo pertencente ao corpo e defendeu seu caráter de mortalidade. Essas divergências a respeito das colocações de Platão e das observações de Aristóteles, elas ainda estão presentes nos dias atuais. Se você fizer uma pesquisa aí no Google ou no YouTube a respeito do tema da imortalidade da alma, você encontrará inúmeras discussões e inúmeros debates que são voltados para este tema, principalmente dentro do campo evangélico protestante dos dias atuais. Fazendo essa análise da história da psicologia, do contexto histórico da psicologia a partir dos primeiros filósofos gregos, nós entendemos e percebemos que 2.300 anos antes do advento da psicologia científica, antes da sua constituição e consolidação como uma ciência, já existiam estudiosos que se dedicavam e se preocupavam com a compreensão do mundo psíquico. Então, não podemos analisar a história da psicologia apenas a partir de 1879 com Wilhelm Wundt. Precisamos entender quais foram os primeiros estudos voltados para o campo psicológico, na busca da compreensão do psiquismo humano. Com a queda do Império Romano, deu-se início ao período que conhecemos como Idade Média. E nessa época, as teorias a respeito dos fenômenos psíquicos passaram a ter uma forte influência da religiosidade, devido ao fato de que a Igreja Católica era grande detentora de poder naquele período. Como principais influenciadores dessa época, nós temos Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430. Nós temos Tomás de Aquino, que viveu entre o período de 1225 e 1274, e que mantiveram as suas ideias com uma forte ligação com questões divinas e principalmente com os dogmas da Igreja Católica. Após este longo período do Império Romano e Idade Média, em que os conhecimentos psicológicos estiveram atrelados aos saberes religiosos, inicia-se uma época marcada por importantes transformações, o período que conhecemos como Renascimento ou Renascença. Iniciado no século XIV, este movimento constitui-se por meio de mudanças significativas em diversas áreas, como por exemplo na arte e na política. Houve também um significativo avanço na produção do conhecimento neste período. Como principais influenciadores dessa época, nós temos Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Galileu Galilei, René Descartes, que é considerado por muitos como o precursor da filosofia moderna. Foi ele quem postulou que o ser humano possui uma parte material, que seria o corpo, e uma parte pensante, que seria a mente, a alma ou o espírito. E essa concepção apresentada por Descartes possibilitou o estudo do corpo humano após a morte, proporcionando um grande avanço nos estudos da anatomia e da fisiologia, áreas essas que têm grande relevância e grande influência na construção das teorias psicológicas. Os valores e a visão de mundo apresentados no Renascimento foram promovendo transformações socioculturais que culminariam na criação da ciência psicológica. Conforme nos explica Bock, Furtado e Teixeira, deve-se considerar como relevantes para a origem da psicologia científica a crescente valorização da ciência enquanto modo privilegiado de dar conta das demandas apresentadas pela nova ordem social, que era o capitalismo, além de dar-se importância a uma crescente que houve nas questões individuais e pessoais, também permeadas pelas ideias capitalistas. E claro, deve-se dar bastante relevância também à perda da referência
ocasionada pelo enfraquecimento da Igreja Católica na vida das pessoas. Então, a partir desse momento, nós temos então o surgimento de uma disciplina científica voltada para o campo da psicologia. A partir de todas essas transformações causadas pelo período conhecido como Renascimento ou Renascença, os indivíduos passaram a ser considerados responsáveis pelos seus próprios destinos e precisavam tomar decisões, precisavam encontrar sozinhos algumas respostas, que agora a Igreja Católica não era mais a responsável por dar às pessoas. Estudemos agora a história da psicologia como ciência. É sempre uma tarefa árdua, uma tarefa espinhosa, determinar quem foi o pioneiro ou quem foi o primeiro indivíduo a realizar algo, porque é como se desconsiderássemos aqueles que o antecederam ou até mesmo os seus contemporâneos, que de alguma forma contribuíram com ideias, questionamentos ou críticas. Mas contar histórias nada mais é do que escolher fatos a serem narrados. E no que diz respeito à psicologia como ciência, seu início se deu em 1879 na Alemanha com Wilhelm Wundt, simplesmente pelo fato de ter sido ele o primeiro a realizar experimentos em laboratório a fim de compreender e entender melhor os fenômenos psicológicos. Para Wundt, o objeto de estudo da psicologia era a experiência consciente e imediata do ser humano. Utilizando a introspecção controlada, ele treinou os participantes de seus estudos para que relatassem suas percepções ao serem expostos a diferentes estímulos, como visuais, táteis, sonoros e etc. A partir dessa descrição detalhada e sistemática dos fenômenos mentais conscientes, Wundt inaugurou um novo método de construção do conhecimento na área psicológica. Entretanto, o próprio autor reconheceu que há fenômenos mentais inacessíveis à experimentação, que são aqueles que ele considerava terem grande influência de aspectos culturais, como por exemplo a linguagem. Neste caso, utiliza-se como meio de acesso ao objeto de estudo a observação, segundo nos explica Araújo 2009 e Ribeiro 2003. Podemos dizer então que nem todas as teorias psicológicas foram constituídas a partir de métodos de experimentação. Muitas delas foram fundamentadas a partir da observação e da prática profissional, e isso se explica pela diversidade e complexidade dos fenômenos psicológicos, como poderemos verificar a seguir ao apresentarmos alguns dos modelos psicológicos e algumas das teorias psicológicas do desenvolvimento humano. Optamos por observar e analisar, nesta unidade, a psicanálise de Sigmund Freud, o behaviorismo ou comportamentalismo de Watson e o humanismo, que tem como principal influenciador Carl Rogers, devido ao fato de que essas concepções apresentam contribuições significativas à área da educação.